Olá pessoal, meu nome é Daniel Boczar. Hoje eu vou falar sobre os 7 principais erros que as pessoas cometem ao suturar. Eu sou diretor científico da Sutura Skin, sou o criador, sou completamente apaixonado por cirurgia desde o segundo ano da faculdade, pude acompanhar diversos plantões de emergência e também equipe cirurgia plástica, que me permitiu aprimorar minha técnica pessoal de sutura. E além disso, através da Sutura Skin, eu pude participar como instrutor de diversos cursos e acompanhar de perto, identificar os principais erros e dificuldades que os estudantes cometem quando iniciam a prática da sutura. O primeiro grande erro que as pessoas cometem, sem dúvida nenhuma, é com relação ao manuseio dos instrumentais. O instrumental básico para suturar está aqui: a pinça, o porta-agulha e a tesoura. A pinça, muitas pessoas pegam errado com 3 ou 4 ou 5 dedos. O correto mesmo são apenas esses 2 dedos na pinça e o polegar, fazendo esse movimento aqui. E com relação ao porta-agulha, o movimento correto e a posição é o polegar dessa forma, o dedo anelar e o indicador dessa maneira. Um dos grandes erros que as pessoas cometem é introduzir demais os dedos. Isso acaba promovendo uma grande falha no movimento. Isso inviabiliza o movimento. Além disso, a segunda grande dificuldade, o segundo grande erro que as pessoas cometem é lesionar o tecido. E uma das formas para evitar isso, para com que a sutura seja adequada, sem dúvida nenhuma, é o movimento correto da agulha. Como vocês podem observar, a agulha ela é circular e, consequentemente, a passada dela não pode ser reta. A nossa tendência natural é que nós passamos a agulha de forma reta, mas o movimento adequado é que ela deve fazer uma curva no tecido. Para exemplificar aqui para vocês. Conseguem observar? Então, o movimento correto é de pronação, supinação. Pronação, supinação. Para fazer com que o movimento que vocês promovam na passagem da agulha acompanhe o próprio formato da mesma. O terceiro grande erro que as pessoas cometem, sem dúvida nenhuma, é estrangular o tecido. E para isso, basta ter em mente que qualquer tipo de ponto que nós realizamos na sutura ele é composto por 3 seminóis. O primeiro seminó é apenas de aproximação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Observem que eu tirei a agulha de modo circular e agora eu vou dar o primeiro seminó. O primeiro seminó de todos, ele tem o objetivo apenas de aproximar o tecido. Nada de forçar demais para que não ocorra a lesão do mesmo. Vocês conseguem observar? Eu apenas aproximei. Com isso, eu exerci a força necessária apenas para aproximar as bordas e não gerar tensão. Agora, no segundo seminó, eu vou forçar mais. Observem que o segundo seminó está ancorado no primeiro seminó. E agora, por último, o terceiro seminó, que por sua vez eu também posso forçar, pois está ancorado nos nós anteriores, nos seminós anteriores. Vou agora cortar. E eis que surge o nosso ponto. Pronto. A quarta grande dificuldade das pessoas, sem dúvida nenhuma, é com relação às suturas que ficam desniveladas. Vocês já observaram que a maioria das pessoas que estão começando a suturar, o tecido fica totalmente desnivelado? E o grande pulo do gato para evitar isso é muito simples. Basta ter atenção à profundidade e à distância que é utilizado em cada sutura. Então vou mostrar aqui. A sutura de pele ela deve ser superficial. Ela não pode ser muito profunda. Ela tem que atingir justamente a pele. Então você tem que tomar cuidado para que a mesma profundidade que você pega em uma borda, você também deve pegar na outra borda. E, consequentemente, se vocês observarem, a mesma distância. Com isso, quando vocês aproximarem as bordas através do ponto, vocês terão uma sutura esteticamente adequada, sem desnivelamento e sem alteração da cicatrização. Pronto. O quinto grande erro que as pessoas cometem é, sem dúvida nenhuma, pontos que se desfazem sozinhos. Isso é um problema, porque necessita uma apuração da técnica de suturar, e de um modo bem simples.
Quando se confecciona os pontos, ele deve sempre cruzar, para que a sutura ela fique simétrica. Então, como vocês podem observar aqui, eu vou fazer o ponto. Ok. Observem que eu dou 2 voltas para frente, pego a extremidade e eu puxo o porta-agulha para trás. Agora que eu dei 2 voltas para frente, chegou o momento de dar uma volta para trás, para que, observe, o fio desça cruzado. Vocês conseguem observar? Se o fio não descer cruzado dessa forma, o ponto ele desliza e, consequentemente, ele se desfaz com facilidade. Então essa é a forma adequada de suturar para que os pontos que você confeccione eles fiquem adequados. A sexta grande dificuldade e problema que as pessoas cometem é o desperdício do fio. Isso é uma dica muito importante, inclusive, para vocês que estão praticando e têm pouco acesso a fio e querem economizá-lo. As pessoas que estão começando a suturar, elas acabam dando pouquíssimos pontos em um único fio de sutura. Aqui vocês vão observar, eu vou aplicar o ponto simples. E o pulo do gato para que você não desperdice o fio é que você não deixe essa aba aqui muito alta, de modo que você deixe uma aba necessária apenas para a realização do nó. E a grande dica é utilizar a mão esquerda. Você vai fazer a volta e você, com a mão do porta-agulha, você fica parado, mexendo apenas na mão esquerda, de modo com que você economize o fio. Observe como ficou apenas uma pequena ponta. Essa pequena ponta já é suficiente para eu concluir minha sutura. Utilizando principalmente a mão esquerda para puxar e dar o nó. E a última dica de todas, a sétima e última, sem dúvida nenhuma, é a falta de prática. As pessoas elas têm em mente que uma simples aula de sutura na faculdade ou então um curso de final de semana já é o suficiente para praticar a sutura, sair fazendo nos pacientes. Mas a verdade é que não é bem assim. A verdade é que o buraco é mais embaixo. Certa vez, o Dr. Domingos André, que é uma das maiores autoridades de trauma do país, cirurgião de BH, ele me falou com muita sabedoria que cirurgião só faz bem feito aquilo que ele faz sempre. Por isso, a última dica que eu tenho para vocês é que pratique, pratique e pratique mais um pouco, para que só então vocês façam nos pacientes, porque a prática é condição imprescindível para que nós possamos fazer um trabalho com segurança e adequado nos nossos pacientes. Bem, pessoal, essas eram as 7 dicas que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço a atenção e eu espero agora que vocês possam praticar em casa para não errar essas 7 situações que eu coloquei anteriormente. Muito obrigado.